Esse é aquele vídeo para você enviar para o seu amigo sedentário. O sedentarismo é um modelo de vida que engloba a hipocinesia. Olha só que palavrinha legal para você aprender, soltar num jantar de domingo, só para todo mundo ficar impressionado, mesmo ninguém que vai entender nada. Hipo, pouco, cinésio, movimento, até você fala cinema, né? Então, hipocinesia, uma vida com pouco movimento, uma vida sem tanta atividade física e ou exercício físico. Que aqui a gente já pode começar falando da diferença, né? Por exemplo, eu fazer isso aqui é uma atividade física, certo? Agora, eu fazer isso aqui 10 vezes, tentando fortalecer os meus extensores de punho, é um exercício físico. Ou seja, a atividade física é qualquer coisa, né? Fiz uma contração muscular, atividade física. Subi a escada, atividade física. Agora, eu subi a escada com um determinado objetivo, num modelo, com um padrão e uma expectativa. Vira um exercício físico. Então nem toda atividade é um exercício, mas todo exercício costuma ser uma atividade física. Só que para sair do sedentarismo, não basta só fazer exercícios. Porque se você só começar a fazer exercícios, provavelmente você não vai dar conta de recuperá-los, né? De estar bem, de ter energia. Então você precisa fazer outras mudanças, mínimas às vezes, realmente, pelo menos para o começo, como por exemplo de alimentação. Por isso que é bom você estar inscrito aqui no canal que tem dica de alimentação também. Se inscreve e aproveita e já clica no gostei. Vamos começar identificando alguns sinais do sedentarismo? Bom, primeiro de todos, um cansaço desgraçado. E olha só que coisa. Você fala, pô, Leandrão, como que eu, estando cansado pra caramba, vou começar a fazer exercício, sendo que eu não tenho vontade nem de sair da cama direito, nem de fazer o que eu já faço? E aí, por você não fazer exercício, você fica mais cansado ainda. E isso vira literalmente uma bola de neve. Desculpa a brincadeira, mas é verdade. Você precisa quebrar esse círculo vicioso. Em algum momento você vai começar a fazer exercício e você não vai querer fazer exercício. E fica tranquilo que vai ser desgastante. Só que quando você começa a fazer, você começa a buscar alimentos melhores, até por forma instintiva mesmo, mas vamos supor que você não busque. Mas você começa a melhorar alguns hormônios do seu organismo, você começa a melhorar o seu sono, e aí você vai percebendo que o começo é muito difícil, e depois vai melhorando. Então olha que coisa, se a primeira semana da academia for difícil ir, mas você foi, é a semana mais difícil do mundo. Você já venceu o mais difícil. A segunda semana vai ser mais fácil. A terceira, a quarta. Por isso que você vê pessoas que treinam há 10 anos, fazem treinos super complexos, que colocam um monte de carga, e a pessoa não desiste. E o cara que levanta só a barra não consegue fazer o primeiro treino. Porque é óbvio, começa difícil e depois fica fácil. Então, meu amiguinho sedentário, se você vencer a primeira semana, você venceu a prova mais difícil do mundo. Você começou no chefão. Dali pra frente, é só boiada. Então, vença a primeira, segunda, terceira semana, o primeiro mês, o primeiro ano. Sempre vai ser mais fácil. E isso é muito empolgante. Claro que é difícil começar, mas é legal você saber que se você vencer a primeira, você pode vencer qualquer coisa. Mas vamos para o próximo sintoma. Bom, você vai ter aí um efeito de sarcopenia, que é uma perda de massa muscular e, consequentemente, de força muscular. E isso está diretamente ligado a, por exemplo, você ter uma boa sensibilidade à insulina, de você conseguir ter autonomia, de ir pro banheiro sozinho, de levantar da cama sozinho. E a gente só costuma dar valor para a saúde na ausência dela. Olha que coisa. Eu tenho certeza que ninguém acordou hoje e falou, nossa, que bom que eu estou respirando pelo meu pulmão, né? Agora, a pessoa que de repente foi fumante e hoje tem um cilindro, ela olha e fala, nossa, como era bom a época que eu conseguia respirar sem esse cilindro. Então a gente só tende a dar valor para a saúde quando a gente não tem. E você pode olhar, quantas vezes você elogiou o joelho que está funcionando, a tornozela? Nunca, nunca. Quando que você elogiou o fígado que fez o papel do fígado, o seu estômago que fez o processo de digestão? Agora, você lembra de algum momento que você estava com dor de cabeça e como era bom não ter a dor de cabeça? E aí, outra coisa, dor em articulações, porque musculatura fraca vai gerar dor em articulação, a articulação vai ficar mais sensível. E aí, próximo ponto, o acúmulo de gordura, né? Principalmente abdominal, a gordura é mais prejudicial, a que mais vai levar ao infarto. Então não é só o peso por completo que vai subir, essa gordura abdominal, no sedentarismo, ela tende a subir mais. Uma pessoa que engorda fazendo exercício é diferente de uma que engorda sem exercício. Bom, o sono também vai ser ruim. E aí a gente pode falar aqui de um monte de comorbidades, né? Que são doenças que você pode ir adquirindo. E como é que faz para combater isso? Como eu expliquei. Primeiro, vencendo a maior barreira, que está aqui. Porque por mais ruim que você esteja, você consegue fazer algum tipo de atividade física. Por exemplo, 10 minutos de caminhada por dia. Leandro, 10 minutos é ridículo.
É ridículo? Então por que você não faz? Ah, Leandro, mas se for para fazer 10 minutos, eu não vou. Então é preguiçoso. Porque faz o contrário, então. Não, se for para 10 minutos, então eu faço mais, porque 10 é muito pouco. Tá bom, te desafio, então. Isso é uma grande verdade. Tá? Às vezes, quando tem algum aluno na consultoria que não quer fazer aeróbico, eu falo, não, tudo bem. Vamos começar fazendo 3 minutos de aeróbico? O cara fala, não, 3 minutos não. Você se compromete com 3 minutos? Não, 3 minutos. Vai subir na esteira, 3 minutos e descer. Tá bom. Sabe o que acaba acontecendo? A pessoa faz 3 minutos e fala, não, 3 é ridículo, né? O cara tá me humilhando. Vou fazer 5. Aí ele faz 5. Daqui a pouco ele fala, não, 5, dá para fazer 10. Então, vai devagarinho. Se compromete, por exemplo, a fazer 10 minutos de caminhada acelerada, dar uma volta no quarteirão. E daqui a pouco você fala, eu vou dar 1,5 voltas, eu vou dar 2 voltas. E assim daqui a pouco você tá dando pra caramba e ainda tá pedindo mais, né? E ainda tá pedindo mais. Claro que você ter auxílio de um profissional de educação física, de um nutricionista, de repente de um médico, é essencial, é legal. Mas eu não quero colocar isso como uma obrigação. Lógico, se você tem um dinheirinho sobrando, pô, que bacana. Vou começar a fazer um exercício físico, vou conciliar já com uma alimentação. Por quê? Porque esse período de adaptação vai ser muito mais rápido. De repente eu vou investigar com o meu médico se esse sedentarismo não me fez mal a ponto de eu ter uma testosterona muito baixa, ou de eu ter algum outro problema de sensibilidade à insulina, de tireoide, que podem me tirar a disposição, a recuperação, a minha saúde como um todo. E aí vai dificultar ainda mais esse processo. E você fazendo esse check-up, conciliando com outras coisas, é muito mais fácil. Agora, o que você tem que tomar muito cuidado é com o uso de drogas, né? Ah, vou tomar um Venvance para ter disposição, para fazer exercício, porque isso daí é uma coisa induzida, maquiada, artificial. E aí, lógico, se for com orientação médica, do tipo, vamos colocar isso só para você aprender a se mexer, ver que você é capaz e voltar, tá, tudo bem, lógico que existe tratamento que pode fazer sentido. Mas tomar por conta própria, provavelmente vai te colocar mais uma muleta, né? E aí você não consegue mais andar sem essa muleta. Sem isso você não sai da cama, sem isso você não vai. E aqui eu vou até mesmo incluir, né, o consumo de pré-treino logo de cara. Talvez começa com tomar um cafezinho, vou tomar um expresso. Né? Ah, pô, agora a disposição caiu um pouco. Um expresso duplo hoje, mas amanhã eu volto pro expresso normal. E assim você vai se condicionando. O pré-treino é para quem já sabe treinar um pouquinho melhor. Porque não adianta nada você ter energia sem direção. Então, normalmente o pré-treino é para quem está treinando um pouquinho melhor. De novo, tudo que eu estou falando aqui é de forma genérica, pessoal. Pô, Leandro, mas de repente eu me dei bem para começar com o pré-treino, mas eu entendi, eu tenho bom senso. Não, tudo bem, não é que não pode usar. É que eu estou falando que você não pode se apoiar nisso, tá?